Olá, pessoal, tudo bem? Robson Ribeiro falando, iniciando o nosso primeiro podcast Negócios de Sucesso, do consultório de estética, uma autonomia profissional. Com o oferecimento da Carris Contabilidade, nós estamos iniciando esse podcast. Eu, Robson Ribeiro, apresentador e sócio da Carris Contabilidade, juntamente com a minha esposa e sócia. Olá, gente, bom dia. Espero que vocês gostem aí do nosso podcast Negócios de Sucesso. Isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar da experiência do profissional enfermeiro com a doutora Fernanda Vaz, que é enfermeira e esteticista, e a doutora Franciele, que é enfermeira especialista em dermatologia, né? Estética dermatológica. Que bacana, né? Vou falar aqui o currículo dela para vocês. Vou começar pela doutora Fernanda. A doutora Fernanda é enfermeira e esteticista. Ela tem o seu consultório na rua Inácio Higino, número 1050, no Centro Empresarial Praia da Costa, na Torre Leste, na sala 207, na Praia da Costa, no bairro Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Logo na entrada ali do cinema do shopping, né? Ao lado do cinema do shopping ali, é a entrada para quem conhece o shopping Praia da Costa, que é daqui da região da Grande Vitória, vai conhecer. E o telefone da doutora Fernanda é o 99930-9974. Nós vamos deixar também aqui na descrição desse vídeo os contatos também da doutora Fernanda e da doutora Franciele, tá bom? A doutora Fernanda é graduada em enfermagem e estética e codestologia, pós-graduada em dermatoterapia, pós-graduada em estética na prática clínica, em estética e cosmética, tem curso de extensão em massoterapia, em pós-operatório de cirurgia plástica, em drenagem linfática manual, em drenagem linfática em gestante, fotobiomodulação, a laser terapia, em tratamento de fibrose e também curso de extensão em fibrose na prática. Né? Também tem um curso de extensão em tratamento de ferida e primeiros socorros, né? Atualmente, a doutora Fernanda está como enfermeira no seu consultório próprio e também como enfermeira efetiva na Prefeitura Municipal de Vila Velha. A nossa outra convidada é a doutora Franciele. A doutora Franciele, ela tem seu consultório na rua Inácio Higino, número 673, no edifício Mudadala Office, na sala 105, no bairro da Costa, Vila Velha, Espírito Santo. Por coincidência, as duas têm um consultório bem próximo. Quando eu as convidei para o podcast, eu não sabia dessa coincidência, mas é muito engraçado, parece até que eu estou repetindo o endereço, não. Mas um fica de um lado da ponte e a outra fica do outro lado da ponte. Na doutora Franciele fica na curva ali da saída da ponte, de Vitória, né? Você curvou, tem aquele primeiro prédio ali empedraçado, muito bonito, ali, tá? O telefone da doutora Franciele é o 998-35-5376. Vou deixar também os contatos dela na descrição do vídeo. A doutora Franciele é graduada em enfermagem pela Faculdade de Novo Milênio, tem pós-graduação em enfermagem estética pelo Núcleo de Especializações Ana Carolina. Ela também tem especialização em harmonização orofacial. Ela fez esse curso no Núcleo Odontológico Especializado. Ela também é pós-graduada em Hands-On, que é harmonização corpo e face. Também tem especialização em prescrição cosmética e nutracêutica. E pós-graduada em terapia intensiva adulta pelo Centro Universitário de São Camilo. Atualmente ela está em consultório próprio. Prazer, doutoras. Prazer tê-las aqui. Eu me agradeço o convite. Isso aí, bacana. Como nós falamos, o nosso assunto hoje é consultório de estética, uma autonomia profissional. Eu vou começar com as nossas entrevistadas, com a doutora Fernanda, e ela que conte como que iniciou o seu consultório. Então, já estava há um tempo, né? Já tem 28 anos que eu trabalho na área da saúde. E aí, quando eu me formei como enfermeira, passei em diversos concursos, comecei a trabalhar. E aí, num desses momentos de trabalho, já né, com a carga horária pesada, que a enfermagem tem, a sobrecarga, eu não estava muito satisfeita. Eu queria alguma coisa que eu pudesse ser autônoma.
E aí, até no plantão, uma amiga falou, por que você não faz estética? E é uma área que estava começando ainda, lá em 2016, bem, mais ou menos. E aí eu resolvi procurar uma especialização, e eu fiz uma especialização na Uniscan, né, em estética na prática clínica, gostei muito, e aí resolvi empreender nessa área, que é uma área que eu gosto, que eu tenho uma satisfação agora profissional, não só trabalhar com a doença, como enfermeira, mas trabalhar com a saúde realmente e a parte estética, né? Eu falo que é a parte boa da saúde, né? Que as pessoas, geralmente, no final, elas começam a sorrir, né? Apesar de que eu não quis sair muito da parte já da minha habilidade, competência que eu tinha, né, como enfermeira, e eu procurei, antes eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica, então eu acabei conciliando o meu conhecimento da enfermagem com o meu conhecimento depois na graduação de estética, né, na pós-graduação e depois da graduação em estética, eu consigo conciliar e eu acredito que foi muito importante essa escolha partir para a área do pós-operatório. Então, eu me sinto muito seguro trabalhar com pós-operatório como enfermeira e como CETI. Que bacana, doutora Sandra, muito obrigado. Agora, doutora Franciele, conte para nós como você iniciou seu consultório. Bom, eu trabalho na enfermagem, né? Comecei na unidade de terapia intensiva, passei por alguns hospitais, né? Sempre assistencial, sempre dentro da UTI. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de começar após em estética, era algo que eu já queria ter feito, mas aí por conta das condições também, a gente vai fazendo, vai ficando dentro do ambiente hospitalar. E aí, em 2019, nós começamos a fazer a pós-enfermagem estética, né, que é o meu xodózinho hoje. Estamos ali no consultório, e a intenção foi sempre de trazer resultados, né? Porque a gente, dentro do ambiente hospitalar, a gente vai tratar a doença do paciente. E dentro do consultório de estética, você consegue identificar por conta da graduação, então, em conjunto, a gente consegue trazer o conhecimento da graduação de enfermagem dentro da estética e trazer um resultado. Então, a gente identifica a raiz do problema e trata as causas do problema, que muitas das vezes a gente vem e pega com a questão da estética. Então, eu quero trazer resultados, assim como a doutora Fernanda falou, né, trazer aquele sorrisão após o procedimento. E estamos aí galgando, né, na expectativa e vai dar tudo certo no final. Que bacana, muito obrigado, doutora Franciele. Eu queria dizer para a nossa audiência, né, que além de sócio da Carreiras Contabilidade, eu me identifico muito com o tema, inclusive escolhi esse tema para ser o nosso primeiro episódio aqui do podcast, porque eu sou formado em enfermagem. Então, eu me formei há 17 anos, junto com a doutora Fernanda, da Faculdade Novo Milênio. Atuei até o início desse ano como enfermeiro, dando plantões à noite e durante o dia, atendendo os nossos clientes aqui no escritório. E eu tenho muito orgulho disso, porque a faculdade de enfermagem, a experiência de enfermeiro, me trouxe muita expertise para poder assessorar bem os nossos clientes hoje. Então, a faculdade de enfermagem me ensinou a liderança, a ter liderança sobre equipe e a gerir negócio, porque a gente é gestor do negócio, né, do setor, da unidade, de equipe, trabalhar sob pressão, né, trabalhar com economia, reinventar, né, a enfermagem tem muito esse lance de reinventar, porque nenhum paciente é igual ao outro, e aí a gente começou assim, então eu tenho muito orgulho e é um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema. Eu queria que a doutora Franciele falasse para nós aqui quais os serviços que você realiza no seu consultório, né? Porque a gente tem visto assim, o aumento da população em buscar qualidade de vida, na vaidade. E aí, quando você monta o seu consultório, o serviço que você oferece hoje, ele é para um retorno financeiro? Ele é por amor à profissão? Como é que é isso aí? Fala o que você oferece e essa relação. A gente sempre busca, né? Tem um retorno financeiro em tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente estuda para conseguir ter um equilíbrio financeiro, né? Ter aquela, para fazer o pagamento das nossas continhas e no final a gente tem um momento de lazer e prazer com a nossa família. E hoje eu faço ali no consultório, eu realizo preenchimentos, né?
bioestimuladores, aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox que todo mundo fala, né, gente? Botox é a marca, tá? Então, a gente faz aplicação de toxina botulínica, tratamento para estrias, celulite, tratamento para manchas, né, melasma, cicatriz de acne. Então, todas as hipercromias e as hipocromias a gente trata também ali. A mulherada aí que se incomoda, né, com aquelas aranhas nas pernas, né, que são os microvasos, a gente também faz o tratamento ali no consultório, né. E além da gente ter um olhar mais diferenciado, né, que o enfermeiro, ele tem aquela visão generalista, humanista, então a gente olha o paciente como um todo. Então, esses são esses procedimentos. E o resultado final, a gente quer sim ser bem pago, né? E ser pago pelo que a gente está entregando, né? Que são os resultados ali. A gente quer ter uma graninha na nossa conta. Isso aí. Obrigado, doutora Franciele. Queria conhecer, doutora Fernanda, como é que é? Quais serviços você realiza? Então, como eu falei, hoje eu me dedico mais ao pós-operatório de cirurgia plástica, né? Então, nessa área de pós-operatório de cirurgia plástica, é difícil você galgar em outras áreas, né? Como a doutora Fran, que assim, consegue a partir da harmonização, e é legal isso no mercado, que cada um vai seguir uma área, né? Uma coisa a fazer ali, e hoje eu faço isso. Eu acho que o meu diferencial no atendimento do pós-operatório de cirurgia plástica é que eu me especializei muito em tratamento das complicações de pós-operatório. Então, uma deiscência, né, que é uma abertura da cirurgia, de despontos da cirurgia, a fibrose, que é muito comum depois de uma lipoaspiração, eu tenho muita procura e indicação do tratamento desta ferida, né, uma intercorrência de pós-operatório, eu consigo tratar muito bem, e a fibrose, deiscência, o edema, o seroma, enfim, intercorrências que quem faz uma cirurgia plástica está suscetível a ter essas intercorrências, e eu me especializei no tratamento dessas intercorrências. Então, as pessoas geralmente vão de outros profissionais, mas nas intercorrências, tanto os profissionais que realizam os procedimentos, o cirurgião plástico, o cirurgião dentista, e outros profissionais que fazem esses procedimentos minimamente invasivos ou invasivos, né? Eles me procuram, eles me indicam, porque eles sabem da minha capacidade de resolver esses problemas. E aí, esse é o serviço. Hoje eu só ofereço tratamento de pós-operatório. Legal, né? Bom, que aí todo mundo fica conhecendo, cada uma, né, atua numa área, né, nicho diferente, distintos, né, e aí já fica uma vertente para quem quer empreender também, ver que o campo é vasto, então não precisa ter tantos concorrentes. E o problema estético, ele é uma enfermidade ou uma doença, doutora Fernanda? Então, a gente passa por aquela questão, aquele viés, assim, né? O problema estético, ele é uma doença em alguns momentos, e ele é uma questão de saúde, né? Então, assim, depende muito. Na minha área, às vezes chega a ser uma doença, né? A procura pelo perfeito, pelo padrão imposto pela mídia, né? Então, assim, às vezes eu percebo que a pessoa, né? Ali, a pessoa que procura um tratamento estético, muitas vezes ela tem algum problema que vem de uma doença que eu falo que é um dismorfismo corporal, né? Então, ela precisa, às vezes, tratar. Então, às vezes, para alguns é uma doença e para outros não, entendeu? Então, é muito no limiar aí, depende muito de cada paciente. Ah, entendi, muito bacana, né? Aí a gente fica observando nessa questão de que a estética ela está vinculada só à aparência, né, e tal, e a sociedade tem imposto mesmo esses padrões de beleza, e é muito bacana entender isso aí. E você, doutora Franciele, como que é a sua visão sobre essa questão de tratamento estético ser uma enfermidade, uma doença, né? E isso passa por uma investigação, porque, não sei, a nossa audiência, quando a gente pergunta se é uma doença, é uma enfermidade, às vezes o paciente tem os sinais ali, tem os sintomas, né?
e ele não sabe que ele está com aquela doença, só É. consegue saber que é uma doença quando o profissional dá um diagnóstico. Aham. Então, eu estou fazendo essa pergunta com essa vertente, né? Para que a gente possa Sim. entender isso. Na verdade, quando a gente fala esteticamente, a gente não vê aqueles sinais ali como uma doença, né? A gente vê como uma condição, né? A doença está ali escondidinha. Um exemplo, né? Celulite, ela é uma condição, ela não é caracterizada como uma doença, mas é um sinal de que seu corpo está passando por um processo inflamatório. E aí, quando a gente vai e leva para a questão da doença, a gente vai lá ver a raiz desse problema, o que está causando aquela celulite, o que está causando aquela estria, o que aquela pele está apresentando, aquelas pústulas, né, a acne, né, em si, e a gente começa a ver que há uma doença instalada naquele corpo, e a gente vai tratar as consequências. Então, pela condição disso, esteticamente, ela não é uma doença, ela é uma condição. Como a Fernanda trouxe, né, o que acontece hoje, a gente vê uma insistência da população e até por conta da pressão que acontece nas mídias sociais de que hoje as pessoas precisam ser perfeitas, né? Ter aquela pele sem aqueles poros abertos, né? E a mulherada, tanto homens, também estão buscando muito tratamento estético, eles vão incessantemente buscar pela perfeição, pelo corpo perfeito. E aí entra como uma doença, aquela busca desenfreada, né, por ter um corpo perfeito. A gente vê muito, né, a famosa, as boquinhas, né, que estão exageradamente, né, são bem grandonas mesmo, e aí a pessoa vai colocando e acaba não percebendo, a gente entra naquela questão psicológica também, que acaba se tornando uma doença, essa busca desenfreada por procedimentos estéticos, né, que vão além daquilo que o seu corpo precisa. Muitas vezes você tem um rostinho fininho e você quer aquele botão. Você tem aquele rosto fininho, padrão, que é de acordo com o seu biotipo. Não, eu quero aumento, eu quero colocar preenchimento de falar, eu quero fazer o preenchimento de boca. Só que para o seu corpo, o seu biotipo não cabe naquele momento, mas a pessoa quer. Então acaba passando como uma doença psicológica também, essa busca desenfreada. É muito bacana, né? Porque são experiências e visões diferentes. Né? Ela trabalhando aí com pós-operatório, então, ela pega ali uma parte de tratamento mesmo de uma doença assim, ou técnicas, às vezes, um procedimento estético mesmo ali, né? De uma cirurgia de drenagem, né? De respiração, né? Que o paciente precisa, e já a doutora Francine já pega aquela parte mais psicológica, né? Do padrão que a sociedade vem impondo para a beleza, para a sua aparência, que realmente eu tenho visto assim que a gente Tá ficando dela, a sociedade tem limite, né? Tem limite. Eu acho que a nossa audiência, se você é paciente ou se você é um profissional de consultório de estética, né? Tem que ter essa visão e você que é paciente sempre seguir a orientação do profissional, né? Eu acho que o mais importante é seguir a orientação do profissional, não só o que a sociedade tem. A não ser aqueles casos em que a pessoa ela tem uma meta para o Guinness, né? E aí ela vai, não, eu quero ter a boca maior, eu quero ter o peito maior, eu quero ter a bunda maior. Mas é muito bacana que eu achei que você falou da questão assim, né? O biotipo da pessoa não comporta um determinado tipo de bumbum e ela quer aquele tipo de bumbum, o biotipo dela não vai ter, não é só colocar um bumbum, né? Tem toda uma conjuntura de culote, né, de coluna, de posição da perna, de tamanho da perna. Então, né? é isso aí, pessoal. Só um exemplo, tem mulheres, né, que chegam com aquele biotipo, né, normalinho, fininha, né, magrinha, com um pouquinho, quadril, e aí chegar e falar, não, quero um bumbum igual da Graciane, né, só para assim, exemplificar, né, então, assim, o biotipo não concorda, e aí acaba, no final de tudo isso, trazendo uma consequência mais grave para essa pessoa, porque dependendo do produto que vai ser colocado ali, pode ter uma lesão, a gente não quer, né? Mas pode ter uma consequência que vai agravar e vai chegar numa doença. Sim, falar de uma modelo que veio a óbito agora, assim, por causa de um procedimento que ela fez, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos atrás. Ou seja, um procedimento estético.
Pois é, então, é a mente fica desenfreada. É isso. E eu falo assim sempre, né? Porque cabe tanto a pessoa que está procurando, né? A pessoa quer fazer, porque ela quer resolver aquilo que tá machucando ela, tá trazendo dor. Quando ela vai para frente do espelho, ela não se sente à vontade. Então, ela busca o profissional que faz o procedimento. Então, tanto ela quanto o profissional precisam entrar em consenso. E o profissional vê que, será que se eu fizer dessa forma, esse volume que eu colocar vai ficar legal? E a gente leva em consideração também que a gente tem um nome a zelar, né? As pessoas vão olhar e falar, olha, caramba, deu ruim ali, né? E quem fez, né? Vejo essa parte aí já entrando para a nossa próxima pergunta, né? Maravilha. Que seria qual o benefício e a vantagem para as clientes serem atendidas por um profissional enfermeiro e esteticista, entendeu? Qual que é a vantagem? Pode continuar, doutora. Nossa, Sério. Então, a vantagem de qualquer pessoa de ser atendida por um profissional enfermeiro vai ser, a gente faz uma anamnese do paciente da cabeça alta de mindinho. Então, é uma avaliação criteriosa, a gente não vai avaliar somente aquilo que ele está trazendo para a gente. Nós vamos solicitar os exames laboratoriais, a gente vai fazer a leitura dos exames laboratoriais dessa pessoa. Foi para fazer uma limpeza de pele, né? Que todo mundo fala assim, é uma coisa muito simples, mas na limpeza de pele você consegue identificar a textura, a espessura dessa pele, coloração, e identificar nesse paciente, possivelmente, ele não está fazendo a injeção de água. E aí a gente vai fazer só a limpeza de pele, mas a gente identifica que não está bebendo água. Não bebe água, não vai ter uma pele linda, não vai ter uma pele bonita. E quando a gente fica diminui, né, o volume de água que o corpo da gente precisa, a gente vai ter cansaço, a gente vai ter lapso de memória, a gente não vai ter uma textura lisinha dessa pele, a gente vai estar sempre no final do dia com aquele cansaço extremo, né? Vou lá no quarto, chego lá no quarto, fui no quarto para pegar alguma coisa, no meio do caminho não lembro. Então, você pode estar apresentando níveis de desidratação. Então, o enfermeiro ele vai ter esse olhar não só ali para a pele do paciente, ele vai olhar o paciente como um todo. Além dele ser perfeccionista, né, que eu acho que todos nós podemos dizer que o enfermeiro ele é perfeccionista, ele é detalhista, então ele vai olhar o paciente como um todo. Acredito que seja esse, né, seja o diferencial do enfermeiro estética, olhar o paciente como um todo, não só o que ele está trazendo aí aquela causa. Estou com uma manchinha aqui na minha mão, a gente vai olhar as características dessa mancha, né? A gente vai só falar assim, faça esse creme ou faça esse procedimento. A gente vai identificar. E no momento dessa avaliação, a gente consegue, por conta da nossa graduação, conhecimento que a gente trouxe da enfermagem, dizer se ali é uma lesão só por uma manchinha no sol ou se ela tem uma características, né, de cancerígena e solicitar exames laboratoriais. Então, é olhar o paciente como um todo, gente. Eu sou suspeita para falar porque eu acho a enfermagem maravilhosa. Que bom, né? E você, doutora Fernanda, quais são as vantagens de ser atendido por um profissional enfermeiro esteta, né? Não esteticista, né? Isso aí. Então, o diferencial é, assim, na parte da cirurgia plástica, né, o pós-operatório, desde o intra, né, até o pós-operatório, ele não é só acompanhado pelo profissional que faz a cirurgia, né, o médico. E hoje nas cirurgias faciais, cirurgiões dentistas, ele é acompanhado também nos hospitais pelo profissional enfermeiro. E ter essa continuidade quando ele vai para casa, ter um profissional, né, no meu caso do enfermeiro, é essa visão holística mesmo que a gente tem, né, se ele está com uma embolia, se ele está partindo, né, se ele tem um edema exagerado, se ele está com uma trombose. Então, o nosso olhar, ele é um olhar mesmo holístico. Eu tenho um olhar de que eu não vou lá só para fazer a drenagem naquela pessoa. Eu vou para avaliar a condição de saúde dela. Eu vou avaliar se aquela cirurgia, se o pós-operatório dela, ele o pós-operatório dessa pessoa, se ela necessita de algo mais que às vezes passa despercebido na consulta, né, na pré-consulta, enfim. Então, o diferencial do enfermeiro, que eu penso, que eu acredito e que eu faço, é olhar para essa pessoa como se a gente estivesse ainda dentro do ambiente, essa pessoa estivesse tendo todos os cuidados dentro do ambiente hospitalar, mas adequado para aquela condição que ela está em casa, quando ela faz uma cirurgia
que ela tem que ficar acamada, né? Ali, acamada não, deitada, porque hoje a gente não fala mais que a pessoa tem que ficar ali paralisada, ela tem que se movimentar. Então, o olhar do enfermeiro nessa questão da estética do pós-operatório vai muito além de uma drenagem, vai olhar da condição de saúde, de se ela está bebendo água para recuperação, para restaurar aquele sangue que ela perdeu, se ela está pálida, se ela está com uma anemia, isso está causando uma disfunção respiratória dela ali naquele momento. Enfim, tudo que eu acho que o enfermeiro já vem na prática da hospitalar assistencial, eu como enfermeira consigo ir além e perceber essa pessoa não só na cirurgia, eu não quero saber só ali onde ela cortou, ali onde ela fez a cirurgia, eu quero saber como ela está na condição geral dela. Muito bacana isso, e a gente consegue ver isso na prática muitas vezes, tá, pessoal, né? Eu indiquei a Débora, minha esposa e sócia, para fazer uma consulta com uma esteticista, e na consulta essa esteticista formada em fisioterapia, ela fez um exame físico da Débora ali comigo dentro do consultório, e no exame físico dela, ela fazendo todo o apontamento ali que precisava ser feito no tratamento da Débora, a gente identificou que a Débora tinha uns edemas na perna, e a partir daquilo ali acendeu um alerta, né, na Débora, em mim, em cuidar desse edema, e aí acabou que depois, num programa de televisão, eu acho que era o Mais Saúde, da Globo, um programa de saúde, a gente viu lá um problema que era o lipedema. Então, assim, e só se atentamos para isso depois da consulta do exame físico. Então, estou dando exemplo aqui porque os benefícios de ser atendido por um profissional que não é só um esteticista, que ele também era enfermeiro, porque a graduação dele traz toda uma bagagem de anamnese, de exame físico, que é além do problema estético aparente, tá? E é isso, e nós vamos passar para a nossa próxima pergunta. E, assim, uma das coisas também que a gente pode observar, acho que qualquer profissional da área da saúde, né? Nós somos extremamente acolhedores. Então, a gente consegue acolher aquele sofrimento do paciente que ele está trazendo, e a gente olha ele como um todo, da cabeça até os pés, e tudo aquilo que está ao redor também, né? Que possa estar trazendo prejuízo também. A gente é acolhedor, é holístico, é generalista, é perfeccionista, né? Bacana, muito bacana, obrigado. Nós vamos para a nossa próxima pergunta. Então, dando continuidade à nossa próxima pergunta, eu queria que a doutora Fernanda falasse para nós se existe uma lei para o profissional de estética e se é uma profissão regulamentada. Então, vou começar falando da minha trajetória, né? Quando eu resolvi eu fiz a graduação em enfermagem, depois eu fiz a pós-graduação em estética na prática clínica, lá na Unescam, e quando eu estava ainda no curso, né, dessa pós-graduação, na verdade, desde 2013, eu acho que já havia uma tramitação no Congresso pela regulamentação da profissão de esteticista, né? Porque era uma profissão em que o Senac dava curso, em que já tinha uma graduação, já tinha cursos, né, tecnólogos, mas não havia uma regulamentação oficial, né, uma lei, assim como existe do enfermeiro, né, a gente tem a lei que regulamenta o exercício profissional do enfermeiro. E aí, terminei a pós-graduação, mas já em votação da lei 13.643, que regulamenta hoje, né, que foi votada na aprovação do Congresso e sancionada essa lei, que regulamenta a profissão de esteticista, né, e aí em técnico em estética. E aí, neste momento, eu percebi que eu gostaria, né, de ser de ter um profissional responsável técnico, se eu quisesse ter uma estética, né, ou ampliar os meus negócios, né, com outros profissionais que pudessem trabalhar na minha clínica de estética. E hoje existe a regulamentação, assim como existe a nossa regulamentação do profissional enfermeiro, existe a regulamentação do profissional estética, né?
tecnólogo em estética e técnico em estética. Então, é uma profissão regulamentada desde 2018, de 3 de abril de 2018, a Lei 13.643, ela regulamenta a profissão de esteticista e técnico em estética. Muito bacana, né? Lembrando que ela, Fernanda, ela é formada em enfermagem, graduada em enfermagem e também graduada em estética. Então, ela é uma profissional com 2 graduações. Muito bacana, doutora Fernanda. E eu vou pegar agora com a doutora Franciele para fazer a seguinte pergunta. A doutora Franciele é especialista em estética, né? Então, a doutora Franciele é uma enfermeira esteta e é registrada no Corém, né? Pelo que eu sei, e existe essa legislação aí do esteticista, né? Como a doutora Fernanda falou, muda alguma coisa aí, essa questão de ter uma lei que regulamenta a profissão do estética, e você sendo graduada em uma outra área e especialista em enfermagem estética, né? Muda alguma coisa para isso? Seja você sendo enfermeiro ou fisioterapeuta, que a gente tem visto no mercado, né? A nossa audiência pode ter até profissionais de outra área também, graduados em outras áreas da saúde, que estão atuando na área de estética, né? E eu vejo que a senhora é uma profissional especializada e registrada no Corém, né? O que isso significa, para quem não sabe? Ela precisa pegar o diploma dela de pós-graduação e ir lá no Conselho Regional de Enfermagem e registrar, e sai para ela um título de especialista, né? Então, fica toda uma confirmação de que realmente ela está capacitada para realizar essa função, né? Tendo essa legislação da graduação de estética, né, o curso técnico de estética, muda alguma coisa para esse seu título e o seu atendimento ou não? Então, na verdade, ele entra em conjunto, né? Para a gente prestar um atendimento mais seguro, porque a gente quer segurança durante o procedimento. Então, quando a gente fala de questão de estética, a regulamentação foi regulamentada há pouquinho tempo, né? Em 2016, né? A regulamentação da especialista em estética. Então, tem aqui, ó, a resolução de 529 de 2016. E aí depois, em 2018, né, também recente também, tem a resolução de que é 568, que autoriza o enfermeiro ele ter o seu próprio consultório e prestar consultas e atendimentos privativos. Então, em 2016 para agora somos 2023. E aí, quando fala da questão do ser especialista, como você bem colocou, eu fiz a graduação em enfermagem, então eu tenho uma regulamentação que é 7.000, me ajuda, gente, 7.498, que é a nossa regulação. Então, tá ali certinho, tá dentro da lei. E aí eu me especializei em enfermagem estética. Aí nós temos duas, né? Nós temos 2 regulamentações. E o que vai diferenciar é porque eu não vou estar dentro de um ambiente hospitalar, eu vou estar dentro do meu próprio consultório, realizando anamnese, realizando registro em prontuário de cada paciente, de cada atendimento que eu fizer. E aí, em questão de consumo hospitalar, eu não vou estar fazendo consumo hospitalar, vou estar fazendo consumo de produtos e materiais em estética para o meu próprio consultório. Então, quando a gente fala assim, ela é especialista eu fiz uma graduação, fiz a pós-graduação, peguei meu documento, fui até o Corém, levei e aí sai realmente o título, né, que hoje não é mais a carteirinha, é um documento impresso mesmo em folha de A4, falando que você está habilitada para. E apesar de fazer a graduação de enfermagem, a gente tem algumas brechas na lei onde se encontra para poder dar aquela freada no profissional da enfermagem. A gente trabalha com injetável, né? A gente aprende a trabalhar com injetável dentro da graduação, mas quando a gente vai para a área da estética, eles dão uma freada na gente ali. Então, a gente precisa ter a graduação para trabalhar com injetáveis dentro da área da estética. É controverso, né? Porque dentro da enfermagem a gente faz ali as punções, a gente, né, atinge músculo também em determinados procedimentos, tem tratamentos das úlceras, né? Que a gente acaba chegando até mesmo lá no osso do paciente, não é a gente que trata, a responsabilidade é nossa de tratar. E aí, quando a gente vai para a estética, a gente tem que fazer outro curso para se tornar especialista, para trabalhar com o que a gente já fazia dentro do ambiente hospitalar. Então, infelizmente, a gente tem essas brechas na lei que brecam a gente, né?
E aí a gente tem que estar habilitado em. E o Porém está aí para isso, né? Para poder ajudar a gente. E tem, só trazendo assim, como um conselho também, eu uso, né? Eu sou enfermeira esteta, e aí eu uso o DR, né? E aí o DR, o pessoal falou, mas por quê? Se você não é doutora, você não fez doutorado. Só que nós temos o COFEM maravilhoso que cuida da gente. O COFEM tem a sua resolução que fala que a gente pode usar o DR sim, né? Tem os fiscais, né, do nosso Porém, do nosso conselho, que eles autorizam a gente usar o DR, a gente pode sim usar. Eu sou doutora Franciele Santana, especialista em estética, a resolução 256 de 2001. Então, 2001, nós já podíamos usar o DR e tem muitas pessoas ainda que não têm esse conhecimento, né? Muito bacana esse esclarecimento da doutora Franciele, da nossa audiência. Essa questão de usar o DR na frente, né, o doutor, é uma questão interpretativa e de status, né? Porque a profissão de medicina e de advocacia do direito já usa o DR já historicamente, porque culturalmente essas profissões eram profissões elitizadas, né? Então, um profissional ele saía da graduação sem ter doutorado e ele ganhava um título de DR na frente. O doutor porque ele era médico, o doutor porque ele era advogado. E as outras profissões, mesmo também sendo graduadas, não recebiam esse título e ficavam como se fosse uma escala menor de representatividade, eu poderia dizer, né, de importância, mas na verdade qualquer profissional graduado ele tem uma importância dentro da sociedade, né? E eu acho que mais que merecido, mesmo tendo aí a resolução, conforme a doutora Franciele falou, que o COFEM, né, que é do Conselho Federal de Enfermagem, colocou uma resolução que dá direito ao enfermeiro de usar o DR, né? Por isso que nós estamos aqui o tempo todo, a doutora Franciele, a doutora Fernanda, então, porque elas são profissionais graduadas e são profissionais especializadas, né? E apesar de nós termos no mercado muitos enfermeiros que são doutores, eu espero gravar brevemente aqui um episódio com um profissional com doutorado, né? Mas muito bacana isso, meninas. Nós vamos para a nossa próxima pergunta. E só, assim, eu acho que cada profissional da área da saúde buscar dentro da sua resolução, dentro do seu conselho, né? Porque a gente sempre encontra com pessoas que vão querer questionar o fato do uso do DR. Então, se você tem uma resolução, você tem um conselho, que ele vai estar ali te apoiando, né? E tem essa resolução ali dizendo que você pode usar calo contra enfermeiro, né? Usar o pronome, é um pronome, gente, né? Então, se você pode usar, busca no seu conselho, busca a lei ali que fala, para você ter também, tipo, um respaldo, você tem um respaldo, né, perante a lei, mas você ter segurança na hora de falar por que você está usando o DR. Então, a nossa resolução é 256 de 2001, bem recentezinha. Então, a gente não usa por usar, por querer, né? Então, a gente usa de acordo perante a nossa legislação. Isso. E eu acho bacana, e não teria uma contradição, mesmo nós tendo uma profissão de esteta regulamentada, né? Porque, na verdade, esse assunto, essa pergunta, ela vai atender muito a audiência que é profissional da área, né? Porque a enfermagem, ela faz procedimentos invasivos. Sim. Nós temos a lei do ato médico, que regulamenta a profissão médica, que ela tenta limitar os outros profissionais para procedimentos invasivos que adentram a pele. Eu acho que isso é totalmente viável, nós temos que ter realmente uma legislação que dê limites às profissões, eu acho que cada um estuda por uma área, mas nós temos profissionais que estudam para isso, tem qualificação para isso, e enfermeira é um deles, né? A gente aprende desde a faculdade a fazer uma função, e ainda tem vivencia isso, ainda temos enfermeiros especialistas no PIC, né? Que é um catéter profundo, para quem não sabe, o PIC é uma função profunda, um catéter mais alongado, usado muito em TIM, né, em recém-nascidos, né, que precisam ali tomar medicamentos intravenosos por muito tempo,
e o enfermeiro é que faz a instalação desse PIC, desse catéter, entendeu? Que pega ali a veia todinha Pois é. e vai alimentar ou aplicar medicações intravenosas no paciente. Então, a gente pode fazer isso porque Porque não pode posso aplicar aplicar uma agonia. Claro que isso é um assunto que daria aqui um outro podcast, eu não quero me alongar nisso, mas é só para a gente exemplificar sobre isso. Só esse ano, assim, quando a gente está falando de estética do enfermeiro, né, que é empreendedor, então enfermeiro, hoje a gente está trazendo aqui enfermeiros estetas. Esse ano, março de 2023, aqui no Conselho Regional de Enfermagem aqui do Espírito Santo, nós temos uma comissão, tá? Nós temos uma comissão de enfermeiros estéticos, de enfermeiros estéticos, tá? Então, 2023, a gente está ganhando mais espaço, né? Então, nós temos lá um grupo de mulheres, né? Enfermeiras estéticas, e vai lá fazer a leitura de cada currículo delas, vai falar, doutora Fernanda, doutora Franciele, eu não participo, tá, gente? Não participa, é só para trazer para vocês que foi esse ano que nós temos aí uma comissão para nos ajudar. Isso aí, muito bacana. Então, nós vamos para a nossa próxima pergunta, e eu faço para a doutora Fernanda. Qual o desafio de empreender e de ser independente, né, com o seu próprio consultório, né? Quais os seus desafios no dia a dia? Quais as suas principais dificuldades para empreender com o seu consultório de estética? Então, o maior, né, são vários desafios, né? Mas alguns, assim, que eu posso dizer aqui, primeiro a gente confiar ainda, né, com o mercado novo, né, a questão da estética, auxiliar ainda, trabalhar para estética e não conseguir ainda ter uma independência financeira só com a estética, né? Então, é um desafio. Um outro também é a concorrência, assim, né? De outras áreas, da área da enfermagem, a estética, ela deu um boom em que vários profissionais de outras áreas adentraram nessa área da estética. Então, a competitividade, ela é um desafio também, empreender. E outra é que nós não somos formados para ser empreendedores, né? Então, assim, aprender, você tem aquela vontade, aquela veia empreendedora, mas você, durante a graduação, não foi formada para ser empreendedor. Então, quando você escolhe ser empreendedor, e aí você percebe que não é só o fazer, né, sozinho, você depende de outros profissionais, né, para aprender a gerir seu próprio negócio, como começar a gerir, aonde que você vai começar, você tem vontade, mas e aí, como começar, né? Então, esse é um desafio muito grande, assim, de saber aprender a ser empreendedor. Mas eu acho que isso é um grande desafio. Tem vários outros, mas eu acho que esses são os maiores, assim, de ser empreendedor, é você não ser formada para ser empreendedora, mas você vai lá e desafia e aprende a ser empreendedor. Bacana, isso aí é os desafios mesmo, né? Você, doutora Franciele, qual o seu maior desafio de empreender, de ser independente, né? Bom, igual Fernanda pontuou algo muito importante. Nas faculdades, a gente é sempre orientado, a gente sempre aprende de que o enfermeiro ele precisa ser visto e ele é visto somente dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente não tem aquela estrutura de como abrir o seu próprio consultório, de como você vai fazer, quais tipos de documento você precisa, o que você precisa fazer para poder abrir esse documento. A gente não tem essa linha, né, essa orientação. Então, primeiro, dentro dos cursos, a gente pauta essa orientação de como abrir, como gerir, de como você vai fechamento de nota, o que você precisa entregar, como você vai fechar aquele mês, né, o consumo de custos, tudo, né, planilhas, a gente não tem. O segundo, a gente enfrenta, quando a gente começa dentro do rolo do empreendedor, a gente encontra dificuldades de quê? Tem muitas pessoas que já estão aí há muito tempo, e aí as grandes filiais, elas já vêm com essa bagagem toda pronta,
Então, ela já chega ali, a pessoa que entra para poder fazer esse tipo de serviço, ele já vem com toda essa estrutura da gestão financeira e de manter, por isso que tem várias filiais em diversos locais. Então, a gente está começando, saiu, fez a graduação da enfermagem, vai começar a empreender. A gente não tem essa estrutura como as grandes filiais têm aqui dentro. O outro é a entrega de resultados milagrosos, né? Porque a gente, quando pega um paciente para poder fazer um tratamento, a gente vai explicar para ele, né? Como que a gente vai fazer, quanto tempo que vai ter resultado, como que serão os resultados, quantas sessões vão acontecer. E muitas das vezes a gente abre as mídias sociais e a gente tem lá, faça uma lipoenzimática e você vai perder gordura em uma sessão. Isso não acontece. E até você conseguir disciplinar esse paciente de que ele precisa de mais sessões, ele acaba indo naquele que ofereceu aquele serviço de forma milagrosa. Isso não acontece, né? E de organismo para organismo, em 5 sessões eu posso perder a 2, 3 centímetros de gordura localizada. E aí o outro oferece para ele em uma sessão você vai perder. Então, resultados milagrosos, isso atrapalha a gente como empreendedor na área da estética. O outro que eu coloquei que são os preços muito baixos, né? Eu vou trazer como limpeza de pele, que as pessoas têm assim a cabecinha de que é algo muito simples de ser realizado. Uma limpeza de pele, você fica com o paciente até 1h30. E aí você tem que pensar, poxa, é energia, é o meu tempo, são os materiais que eu vou utilizar, são os produtos que eu vou usar, vai ser todo o material investido, e aí a gente pega pessoas colocando uma limpeza de pele a R$50. E se a sua limpeza de pele custa 120, você tem que mostrar qual vai ser o diferencial daquilo que colocou mais abaixo. Então, acho que tudo isso impacta muito no empreendedor. Não que a gente vai parar, né? Igual ela colocou, a gente tem aquela vez de que eu preciso, né? Eu quero empreender. Mas a gente tem a questão da concorrência, a gente tem pessoas colocando resultados milagrosos que não acontecem, mas como a gente está. O ser humano, ele quer, e ele é imediatista, né? Ele não vai fazer com a Franciele que em 5 sessões, ele vai procurar com a Fernanda que entrega em uma sessão, né? E as grandes filiais, eu acho que acredito que sejam esses os pontuando assim, né? Preços baixos, resultados milagrosos, a nossa graduação, que infelizmente não nos prepara para gerir nosso próprio consultório, como as outras, né? Se a gente for comparar aqui, o médico ele sai da cabecinha formada, ele vai sair para ter um consultório dele. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade dentro da graduação de enfermagem de ser preparada para serviço dentro do consultório. Eu fui preparada para serviço dentro do ambiente hospitalar somente. Essa aí faz parte da nossa próxima pergunta, mas eu queria fazer uma observação com relação a esse tema, né? Assim, eu achei muito interessante essa questão da concorrência do preço. Sim. Então, que um dos maiores desafios dos nossos clientes aqui no escritório, né, dos empresários que a gente atende, é conseguir mostrar para alguns empresários como qualificar e como montar o seu preço, né? E fugir da concorrência de preço, da disputa de preço, né? Porque cada empresário, cada empresa, cada produto tem seu preço e você não tem que se basear na concorrência para entrar no mercado. Então, se você é empreendedor, quer montar o seu consultório, o preço do mercado não deve ser a principal referência para você entrar no mercado, né? Primeiro você tem que ver todo o seu custo, né? Quanto que custa, você tem que mensurar o valor do seu produto, o seu gasto no seu consultório, o seu tempo, a sua especialização para quem está iniciando. Mas depois você já começa a precificar pela entrega do resultado e pela experiência do cliente. Porque, vou dar um exemplo aqui, né? Eu falo, um profissional dá uma limpeza de pele de R$50 e a minha é 120. Mas só que o cliente que é atendido pela doutora Franciele, que vai lá e faz um outro tipo de tratamento e tem resultado, ele dificilmente vai pagar R$50 a outro profissional, ele vai pagar 120 para ela, porque ele já sabe que ela entrega um resultado. Então, nós estamos fazendo uma análise aqui dessa questão da precificação para que você entenda que quando você estiver montando o seu consultório, a sua empresa, o seu negócio, seja de qual ramo for, que a base é a sua entrega, qual é o seu produto, a sua referência, né, e a sua qualificação e a experiência que o cliente tem contigo. Quando ele tem uma experiência contigo, ele
ele começa a trabalhar melhor com isso, entendeu? Tem diferencial, né, Robson? Tem. Porque eu vivencio isso direto. A pessoa que vai fazer o pós-operatório, ela faz a drenagem a R$ 60. E se eu cobro 150 no corporal, as pessoas, nossa, mas é muita diferença. Mas geralmente o que acontece é que aí quando eu mostro do que diferencial que eu faço como enfermeira, elas até fazem na primeira sessão, às vezes, com a outra pessoa, e quando ele vai para mim, fala, nossa, é muito diferente. E aí eu pego essa pessoa na primeira cirurgia plástica dela, na segunda cirurgia plástica dela, na terceira cirurgia plástica dela, e é aquela relação de confiança, não é mais o preço, é a habilidade que eu tenho, a competência, né, do meu fazer mesmo, do meu conhecimento. E aí esse preço, ele se torna pagado pelaquela pessoa pelo conhecimento que ela sabe que eu tenho, pelo currículo. E Né? pelo resultado. Pelo Também. resultado. Pelo resultado. Até assim, né? Eu vejo que vocês são super qualificados, seu currículo e tudo. A gente encontra vários empresários aqui muito qualificados. Eu tenho clientes, já tive clientes com produto assim maravilhoso, um produto de consumir que qualquer um iria consumir aquele produto. Mas falta nele, às vezes, uma gestão, uma expertise, uma vontade de como fazer esse produto chegar nas pessoas. Você pode ter o melhor produto que for, mas se você não souber como entregar esse produto, e se você não quiser e não buscar, você não vai. Uma outra coisa também que eu quero dar um exemplo, eu deixo até a Débora falar mais um pouco disso, se ela quiser, é o seguinte, a gente atende aqui a muitos empresários e qual que eu vejo que é o maior impasse que limita? É quando o empresário, ele coloca um eu já sei, ele põe uma autoconfiança. Às vezes ele está no mercado, tem uma empresa há 5 anos, 6 anos, aí ele acha que ele já é autossuficiente, que ele já tem experiência. Não, eu já sei, é assim. A gente tenta introduzir o iFood em alguns clientes nossos. Não, mas o iFood cobra uma taxa muito grande. Não, eu já estou no iFood. Aí, às vezes a pessoa já está, a gente quer botar uma estratégia para ela mudar, para ela melhorar. Não, mas eu já estou no iFood, eu já sei como é que é, não que é assim. Então, aí quando o cliente já começa assim, isso é uma barreira para nós. Nós já identificamos que é uma barreira e que a gente tenta vencer. Mas se ele não abrir, ele não vai. Aí o que acontece? Ele não tem resultado, ele não melhora. Então, aprendam isso. Ouça, mesmo que você já faça, ouça o que o outro tem a dizer, ouça o que a assessoria tem para te dizer, o que o consultor tem para te dizer, porque ele está trazendo uma visão diferente, aquilo que está no seu ponto cego, não é, Débora? Isso aí. E complementando assim, né, o que todos falaram aqui, o problema é que por trás do CNPJ tem o CPF, somos nós. Então, para sermos bons gestores do negócio, nós temos que ser bons gestores de nós mesmos. Então, quando eu administro a minha vida financeira, quando eu administro a minha vida pessoal, assim eu vou ser o CPF por trás daquele CNPJ. Porque quando eu administro a minha vida financeira, é quando eu vou ser um bom gestor financeiro. Se eu não sei administrar minha vida pessoal financeira, eu não vou conseguir administrar a minha empresa. Logo, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, um consultor financeiro. Sim. Que eu vou ter reuniões com ele, que eu vou debater. E nós temos clientes aqui que antes de fazer qualquer coisa, liga. Eu já tive cliente aqui que, eu acho que eu vou comprar um carro em São Paulo. Falei, você sabe que você vai pagar o diferencial de alíquota de X%, vai valer a pena? Aí não vou comprar o carro, não. Mas é melhor, porque ele, pelo menos, ele ligou, ele quer ouvir, ele ouviu e aceitou o que você falou. Porque ele não é especialista naquilo. Mas você está falando para ele que aquilo não é bom. Sim. Então, ele te ouviu. Então, é igual o contador. Quando você sai da faculdade, você pode ter mais de 20 profissões, o contador. Uma delas é o negócio contábil. Só que quando você sai da faculdade, você não aprende marketing, vendas, você não aprende a captar o seu primeiro cliente. Então, sair do 0 para o 1 é muito difícil. Sim. Então, isso é de várias
profissões ali. E aí a gente vem, né, galgando aos poucos. Isso se estende aí para a maioria dos empresários. E aí depois que você se torna empresário, aí vem a gestão financeira, administrativa, gestão de pessoas. Então, Daí você trouxe a questão Bacana. do marketing, né? Quando a gente está conversando, né, Fernanda, que pode até me ajudar nessa fala também. Você precisa estar nas mídias sociais, você precisa estar lá o tempo todo mostrando aquilo que você está fazendo e muitas das vezes não dá tempo. Porque ou você faz o procedimento ou você para fazer foto, você para fazer vídeo. E aí a gente precisa de mais pessoas para poder trabalhar. Mas como você está conversando, como é que você vai gerir essa questão de preciso separar esse valor para poder investir em fulano para fulano fazer minhas fotos, fazer os meus vídeos. Então, eles não dá mesmo, tá? Porque a gente não teve essa base, né? Aí isso ajuda. Para a gente passar para outra pergunta, para não ficar aqui delongando, né? Mas busquem assessoria, tá? Por que as faculdades e cursos paramédicos, né, da saúde não ensinam empreendedorismo na faculdade, doutora Fernanda? Porque o que a gente vê é que o médico, quando ele forma, ele já sai da faculdade já planejando como que ele vai fazer o consultório dele, ou qual a especialização que ele vai fazer para montar o consultório dele. E a gente vê que outras profissões, né, em especial a da enfermagem, a faculdade não ensina isso, né? Isso é uma realidade, isso vai mudar, já mudou. Então, assim, falar se as faculdades mudaram é difícil, porque tem tempo, né, que eu fiz ali. Então, assim, mas eu vou falar da estética, da graduação em estética. A gente teve uma disciplina, sim, de empreendedorismo, inclusive fizemos lá um projeto integrador e que tinha como fazer uma empresa. Então, assim, na faculdade de estética eu tive uma noção básica, né, do que é, se você vai ser MEI, se você vai ser profissional liberal, quais são os modelos, né, que eu nem gravei também, né, porque é muita informação, né. Então, assim, na graduação de estética é diferente porque o esteticista, ele já sai da faculdade já preparado para montar sua clínica de estética. Então, ele precisa ter uma noção. Na faculdade de enfermagem, ou nas faculdades paramédicas, vai muito da profissão mesmo, né? Mas eu não sei se os profissionais médicos, eles são preparados no empreendedorismo. É muita questão de família, do profissional, e eles saem, eu não sei se na faculdade, né, nas outras faculdades, eles têm essa preparação, mas o que eu percebo é que também o profissional médico, e assim como eu trabalho com os profissionais médicos, muitas vezes eles são profissionais liberais, né, tem um consultório, mas eles também trabalham nos hospitais, eles trabalham na prefeitura, eles trabalham no estado, eles, né, têm outros tipos de empreendimento, ou melhor, tem outros grupos empregatícios do que só o consultório particular. Muitas vezes o consultório particular é até também, assim como nós enfermeiros, eu acho que a gente também tem que aprender isso, de que a gente não precisa trabalhar só no consultório. É claro que é ótimo, né? Se você tiver condição de ter só um consultório, melhor. Mas, assim como o médico que trabalha na unidade de saúde e tem depois o seu consultório, o profissional também. Então, as faculdades, eu não tenho certeza se elas preparam, mas assim, realmente a enfermagem, na minha época, não me preparou, mas já na graduação em estética eu tive mais ou menos uma noção do que era empreender. Entendi. Bacana. Espera a experiência da doutora Franciele. Por que, doutora Franciele, a faculdade, em especial de enfermagem que você formou, ela não ensina o aluno, não prepara o aluno para empreender? Eu acredito muito numa frase que fala, né? Se a enfermagem parar no hospital, para tudo. A enfermagem, ela é a base da estrutura, ela quem segura o hospital. Nós temos enfermeiros, somos os técnicos de enfermagem, as equipes que vão acompanhar aquele paciente desde a entrada até a saída dele, né? E muitas das vezes em cargas horárias bem pesadas, bem puxadas mesmo, muitos dos profissionais ainda têm essa carga horária extensiva de trabalhar em 2, 3 empregos para poder ter, né, esse valor financeiro no final.
Mas eu acredito muito que essa falta de preparação também seja cultural, tá? Por quê? O médico, a gente coloca assim, quando a gente vai, e a gente já trabalhou, né, no ambiente hospitalar, o médico, ele tá aqui no patamar, o enfermeiro tá aqui. Mas isso porque a sociedade, os grandes empresários também põem isso, né? Os grandes empresários são os donos dos hospitais que a gente conhece aqui. Eu já trabalhei em alguns, eu posso falar isso com muita categoria e com muita segurança. Então, a enfermagem, ela é colocada ainda ela é colocada como uma classe mais inferior do que a do médico. Então, se a gente não tem profissionais que vão dar essa estrutura, essa base dentro do ambiente hospitalar, eu preciso estar segurando. Então, eu acredito nessa questão cultural ainda. O médico está aqui, o enfermeiro está aqui. Não, os dois são profissões diferentes e que vão trabalhar em conjunto para que a saúde desse paciente seja restabelecida, para que esse paciente ele tenha uma boa recuperação. É em conjunto. A enfermagem, ela ainda está sendo vista como um apoio médico. Eu não gosto dessa palavra, mas em qualquer local que você for, a enfermagem ainda é vista como um apoio do médico. Ela não é apoio do médico. Ela é um profissional, ela é uma profissão autônoma e ela tem a sua legislação, assim como o médico tem também. Então, dentro das faculdades, ainda tem essa questão dessa visão de que o enfermeiro profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro, seja ele técnico de enfermagem, ele tem que estar somente dentro do ambiente hospitalar. Hoje em dia está mudando? Sim, está mudando sim. As pessoas ainda ficam assustadas de quando a gente fala que a gente tem um consultório. Eu tenho um consultório na rua X, faço esse tipo de atendimento. Por quê? Socialmente, culturalmente, qualquer estado aqui que você for, as pessoas têm a visão do enfermeiro estar sempre dentro do ambiente hospitalar e cuidando por amor. A gente faz por amor porque a gente ama a profissão, mas a gente faz também porque a gente precisa pagar os nossos boletos no final do mês, né? Então, é amor e eu preciso. Então, a gente faz essa junção. E aí, culturalmente, as pessoas têm essa visão de que, nossa, você tem, mas você pode ter um consultório? Sim, e isso está sendo mudado. E muitas das vezes choca as pessoas quando a gente fala que a gente tem. Eu trabalho em um consultório, você pode abrir posto, eu tenho uma lei que me garante isso. Eu tenho uma autonomia, eu tenho uma graduação, eu fiz uma especialização, a Fernanda tem duas graduações que me dão capacidade para isso. Eu tenho habilidade em fazer. E isso choca porque, culturalmente e socialmente, o médico pode, o enfermeiro não. E eu não sei se vocês concordam quando eu falo de que quando a gente fala assim, ó, o médico vai fazer tal procedimento, ele fez ali a cirurgia, o paciente vai sair dali, antes dele sair, ele passa pela equipe de enfermagem, que vai realizar o curativo, vai acompanhar aquela cicatriz até a sua cicatrização final. Então, é a enfermagem que vai estar cuidando. Então, nós não somos, gente, apoio médico, nós somos profissionais autônomos e a gente pode muito, muito mais do que a sociedade impõe. Então, eu acredito muito no fato de que a faculdade ela não coloca a gente para ser autônomo, ter aquela autonomia de ter nosso próprio negócio, por conta da sociedade, por conta da pressão dos grandes empresários, de que a gente tem que estar sempre em um ambiente hospitalar. Eu só queria complementar que a senhora falou sobre essa questão da autonomia do enfermeiro. Eu vivencio isso na minha prática, né? No atendimento pós-operatório de cirurgia plástica. Quando o paciente ele faz uma cirurgia, ele tem uma necrose naquela parte, né, que é o tecido morto, para quem não sabe, ou na cirurgia, no corte da cirurgia, isso, a pessoa às vezes, por algum problema de circulação ali, aquele tecido ele morre, ou mesmo infecciona, abre os pontos, né, ali tem aquela abscessa, enfim. E aí, quando eu estou nos cuidados com essa pessoa, o que acontece? Eu converso com ela e como eu tenho após em dermatoterapia, que a gente aprende muito, né, as novas tecnologias em tratamento de feridas, muitas vezes eu proponho ao médico, entro em contato com o médico, das novas tecnologias de curativo, que vai dar muito menos dor de cabeça para ele, aquele tratamento ser muito mais rápido, né, e seguro, e não só com laser, com os curativos hoje super modernos que a gente tem, não só mais amebacetim, óleo de girassol, né, como era antigamente.
E eu percebo que ainda alguns profissionais médicos, eles dão apoio à enfermeira, entendeu? Não, o que você acha melhor, faça, então, e faça o que for melhor para isso cicatrizar. Já outros não aceitam de forma alguma a orientação, né, do profissional enfermeiro. Eu vivencio isso diários. Praticamente todos os dias eu vivencio isso. E o que é importante é que você, assim, como profissional enfermeira, então eu não vou me submeter ao que ele prescreve aquilo. Eu vou deixar a livre escolha do paciente. Ele tem o direito de escolher se ele vai continuar com a prescrição do profissional que é independente ou a minha prescrição, que também sou uma profissional independente e tem conhecimento naquela área de cicatrização. E assim, geralmente eles confiam mais, eles falam, Fernanda, eu confio em você. É o seu diagnóstico. Então, isso é importante. E talvez eu falo que eu sou uma desbravadora na área da enfermagem em relação ao pós-operatório de cirurgia plástica, em tratamento de feridas de cirurgia plástica e intercorrências de pós-operatório com relação ao tratamento. Porque dentro do hospital, o enfermeiro ele cuida dessa ferida, como a Fernanda falou. E depois a gente sai se especializa em tratamento de ferida. Então, a gente tem que abrir a cabeça desses profissionais. Ok, ele fez a cirurgia. Eu não sou capaz de fazer a cirurgia plástica, mas eu sou capaz de cuidar daquela cirurgia plástica. Então, ele tem que me dar autonomia e entrar em acordo comigo, porque, no fim, o objetivo nosso é o mesmo. A recuperação do paciente. Então, eu encontro vários desafios todos os dias quanto a isso. Isso, bacana, meninas. Falar da minha visão sobre esse tema, né, esse assunto, que é se as faculdades, né, não formam. Por que as faculdades não formam? Como eu falei, né, no início aqui da apresentação, como eu formei em enfermagem também, minha faculdade primeira foi de enfermagem, então eu queria falar assim, na minha visão. Nós somos formados há 17 anos, né, doutor Fernando? 17 anos. Eu vejo assim que da nossa entrada na faculdade, né, que já tem 20 anos, né, até agora mudou alguma coisa assim, mas muito pouco. O que eu acho que mudou é a iniciativa dos profissionais já formados. O posicionamento dos profissionais já formados, que estão vendo que há uma possibilidade disso. E essa questão na faculdade, eu creio que vai demorar mais um pouquinho, porque é a experiência dos professores, porque nós somos reflexos dos professores. Então, se tem professores vendo aí, coordenadores de cursos vendo isso, eu queria passar essa visão minha, né? Pode ser que não seja a realidade ou a verdade, mas é isso. Eu vejo que os alunos, os graduados, os formandos, eles são reflexos dos professores. Aí a doutora Fernanda falou assim, os médicos não são preparados para terem seu consultório. Sim, eles não são preparados, mas eles formam com uma visão de ter. A questão da preparação para empreender é uma outra fase, que eu acho que a faculdade não vai preparar para isso, né? Mas a visão, por quê? Né? Vou deixar até a Débora falar um pouquinho sobre isso, eu queria complementar, não terminar o raciocínio dela. Porque o que nós estamos falando aqui é da visão, que a graduação precisa passar para o aluno de que ele pode ser independente também, né? Então, é isso que eu vejo. Qual é a diferença hoje dos médicos para os outros, em especial para os enfermeiros, né? Eles formam sabendo que eles vão ter consultório. Eles não vão fazer só aquilo, mas eles vão ter um consultório. E ter essa independência, construir isso, e aí, culturalmente, você está mudando isso na sociedade. Então, esses novos enfermeiros são vocês, né? Mais outros que vão mudando isso na sociedade, até em profissionais, porque não é só a pessoa de fora que se espanta, não. Quando você fala com algum outro profissional que você tem consultório, ele já olha para você, você tem consultório, ele esquece, ele se vê tanto no ambiente hospitalar que ele se perde, né? Sim. Só complementando, a diferença que eu vejo entre o médico e o profissional da enfermagem, volta lá no que eu falei, primeiro nós somos o CPF. Quando o jovem vai fazer medicina, a grande massa, o pai e a mãe é médico. Sim. Então, quando ele já entra na faculdade de medicina, muitos deles entram com 16 anos, eles entram na justiça com a liminar
para que eles não precisem nem terminar o ensino médio, porque eles já são criados e ensinados que eles vão fazer medicina, então eles passam muito cedo na faculdade. Quando eles saem, muitas vezes eles vão trabalhar no consultório do pai e da mãe, e eles já sabem mais ou menos o que seguir. Isso é um ponto, eles já sabem muito antes de entrar na faculdade como é que vai ser depois. E quando eles formam, eu falo porque, né, tem um colega que pega muitos médicos, e a gente também aqui já atendeu. O médico, ele tá lá, ele se deixar, ele trabalha 24 horas, mas ele não faz o pagamento, ele paga a contabilidade para fazer a consultoria financeira, a contabilidade vai fazer o faturamento para ele, a contabilidade vai fazer o agendamento de pagamento. Se ele quiser, a contabilidade vai fazer o pagamento para ele, vai mandar um relatório para ele, e tudo isso vai extrair para ele, porque ele vai pagar pelo BPO financeiro, que hoje tem. Às vezes, ou seja, ele não tem nenhum atendente, um faturista, porque para ele, muitas vezes, se for só um médico, ele não tem uma clínica, ele fica indo do hospital para o outro, ele paga, ele terceiriza tudo isso e deixa a cargo da contabilidade. Então, é isso, essa outra parte que às vezes o outro empresário, ele fica ali tentando remar sozinho no barco e fica rodando em círculo. O médico, por ele já ter uma estrutura financeira e por ser médico, ele ganha mais. Até se ele for dar plantão, mesmo que ele fique lá 12 horas no plantão, ele paga aquilo dali e ultrapassa. Então, ele já sai na frente de vários outros profissionais. Então, a gente tem, junto ao que você falou, é cultural. Entendeu? Só rapidinho. A minha filha, a Gabriele, ela desde a primeira série, ela tem aula de empreendedorismo. E o ano passado ela tinha uma lojinha de pulseira. E eu fui, geralmente todo sábado, eles marcam e aí eles criam um projeto, a criança chega lá e a empresa tem que rodar. Aí eu cheguei lá no sábado, ela, ai mãe, eu falei, não, minha filha, o que você tem que fazer? A pulseira já foi produzida, não já? Então, a industrialização, ok. O que é que a professora falou? Tem que fazer, tem que vender. Eu falei, então não vai vender. Suas amigas estão ali, sai e vende, que você tem até 5 horas, não tem não. Fechar o estoque, minha filha, bom. Aí deu 2, 3 horas, elas já tinham vendido tudo. Aí a professora falou, meu Deus, eu vou fechar a loja, porque acabou. Então, isso, uma criança, isso foi no ano passado, ela estava com 9 anos. Então, olha o ensinamento. Eu falei, gente, eu nunca tive isso, eu fui aprender isso depois que eu estava formada. Então, a gente cai nessa intenção de pegar a sua fala, né, do óbvio, a gente cai e a gente tem, sim, uma falha na orientação. Sim. Porque, igual você colocou, né, o médico, ele já entra sabendo que ele vai sair e vai ter o consultório, porque ele foi orientado né? Então, a gente cai nessa falha de orientação. Às vezes, não tem a orientação de que eu posso ter, e a gente está dentro de uma sala de aula, onde a gente também não recebe essa orientação, e a gente segue como todo mundo vem seguindo há muito tempo. E ela fez uma colocação de que o médico, ele tem aquela condição financeira para ter X funcionário ou pessoas, ou buscar recursos. E aí a gente entra aqui, o salário do médico, que trabalha em conjunto com o enfermeiro, é gritante a diferença entre ambos, né? Então, se a gente trabalha em conjunto para a recuperação, a reestrutura da saúde desse paciente, manter esse paciente vivo com uma qualidade de vida melhor, a gente trabalha em conjunto. Culturalmente, a gente tem essa diferença aí. Então, a gente falta orientação, falta melhorar para que o enfermeiro ele ganhe tão quanto, né, ao médico também. Para finalizar essa pergunta, eu queria só fazer uma observação. Sim. Que para empreender, pessoal, você vai precisar de uma assessoria e tem coisas que você não vai conseguir fazer. Ou mesmo que você faça, você vai ter que consultar alguém, vai ter que pedir ajuda de alguém para poder conseguir fazer. A internet ela tem muito conteúdo, mas não substitui a assessoria pessoal de um profissional que te acompanha. Então, para empreender, você precisa ter um auxílio. E nós aqui da Caixa de Contabilidade conseguimos fazer isso muito bem.
né? E se você precisar de uma ajuda, uma orientação, a gente está aqui disposto para te encaminhar, para te orientar. Às vezes, 2, 3 detalhes já te dá toda uma base para você seguir. A outra pergunta, para a gente terminar aqui o nosso podcast com louvor, né? Vamos dizer assim, né? Doutora Fernanda, você vive do seu consultório? Se não vive, pretende viver? Então, hoje, assim, eu não vivo do consultório, né? Eu falei que eu até faço exatamente igual aos médicos, hoje eu, né, sou concursada, trabalho como concursada e o restante trabalho de manhã e à tarde até à noite eu atendo, né, os pós-operatórios. Alguns meses, na verdade, a maioria dos meses do ano, eu ultrapasso muito o salário como enfermeira concursada. Então, talvez daria, sim, para sobreviver como enfermeira. Mas a gente sempre galga mais, né? Então, assim, alguns meses ainda eu não consigo, por exemplo, em dezembro, que é um mês muito fraco para cirurgia plástica, janeiro, às vezes Mas até o carnaval, na verdade, as pessoas ficam meio receosas, assim, né, de fazer cirurgia plástica. Mas depois desse período que passou o carnaval, eu conseguiria, sim, viver. Mas eu sempre estou procurando conciliar os dois para que eu possa investir sempre em algo novo, né? Assim, não só no conhecimento, mas na questão pessoal também, entendeu? Daria para viver, mas realmente eu tiro muito mais do que como concursada, enfermeira concursada. Mas eu ainda prefiro ficar nesses dois. Porque alguns meses ainda a gente acaba o que a gente ganha, a gente acaba nivelando ali a convívio, né, a vivência, né, daquilo. Então, eu conto com esse dinheiro para né, galgar mais coisas, enfim. Então, eu conseguiria, mas complementa a renda que eu tenho como concursada. E, para mim, enquanto dá para levar os dois, está tudo bem, eu consigo levar de uma forma bem tranquila. É isso. Então, doutora Turelli, levando em consideração que o salário do enfermeiro tem o piso salarial, né, porque nós estamos vivendo a época do novo piso salarial dos profissionais de enfermagem, mas enquanto esse salário não entra na conta, vamos levar em consideração a última convenção coletiva dos enfermeiros do Estado do Espírito Santo, e deixar aqui um abraço para o pessoal do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo. Prazer, militei alguns anos no sindicato, me trouxe também uma experiência muito bacana, tem um prazer enorme, ter uma gratificação, a Fernanda também, e sim, foi muito bacana. Deixo um abraço nos meus colegas que estiverem assistindo esse podcast. Levando em consideração, então, que o salário da convenção coletiva de 40 para 44 horas hoje é de 3.585, né? Dá um valor de hora trabalhada de R$ 16,30. Então, Levando em consideração isso, né? Você consegue viver do seu consultório? Sim ou não? Pretende viver? Bom, a enfermagem, a graduação de enfermagem me tornou profissional que eu sou hoje, né? Então, eu amo a enfermagem, tudo aquilo que eu sei, aprendi foi ali dentro, né? Alguém está lá. Eu tenho pouquinhos meses, né? Estou engatinhando aí no empreendedorismo, né? Tem 5 meses que eu estou empreendendo. E a gente consegue, quando a gente olha para outros colegas, para outros profissionais que estão fazendo, né, os procedimentos que a gente também faz ali no consultório, a gente consegue tirar muito além, né? Mas para isso a gente precisa, como você colocou, a Débora trouxe aqui com muita categoria, né? De que a gente precisa de recursos, a gente precisa buscar por ajuda. Nesse momento, né, ainda tenho 5 meses engatinhando, Fernanda já tem uma carreira estabilizada, né? Eu pretendo, sim, trabalhar somente com estética, tá? Porque a gente consegue tirar uma renda. Vamos colocar, nós temos um bioestimulador para poder realizar, e nesse bioestimulador eu consigo tirar de 3.585, que seria o salário que eu receberia dentro do ambiente hospitalar em carga horária exaustiva, plantões bem puxados, 2.800. Né? Digamos que eu faça 2, 3 ao dia. Até chegar, né? A gente vai procurar, vou procurar assessoria da Carris Contabilidade, com certeza. Mas para a gente conseguir tirar aqui nossos 30K e por mês, tem pessoas que estão conseguindo sim
e fora, na verdade, né, das grandes filiais. Então, a minha pretensão é, sim, ficar somente com a estética futuramente, tá? E aí buscar aí o apoio, a ajuda da Carris Contabilidade para a gente decolar. Então, captar cliente, fazer a gestão certinha, a gente consegue sim tirar muito mais do que, né, o nosso salário aí sem o salário que a gente recebe aqui da enfermagem. Eu fiz essa pergunta, ela tem de propósito, né? Se pretende viver ou não, porque é aquilo que a doutora Fernanda falou, os outros profissionais da saúde, um exemplo maior que tem consultório são os médicos. Eles não vivem exclusivamente nos consultórios. Eles fazem o consultório, do consultório eles mandam para o hospital para fazer a cirurgia, eles saem dali, vão para um cargo público efetivo, então eles têm mais de um vínculo e associam o consultório. Mas o que nós estamos falando aqui do consultório é no sentido de empreender, de você ser independente, de você ser autônomo. E muitos profissionais vão conseguir viver só do consultório. E nós já temos enfermeiros que vivem só de consultório hoje, né? Eu sigo alguns nas redes sociais, eu vejo profissionais que têm só o seu próprio consultório. Alguns vieram da graduação, estão dando aula, estão empreendendo e conseguem conciliar, outros só do consultório. Mas o maior desafio que eu acho que é para você fazer acima dos R$ 4.000 é você persistir, né? Então, você que é prestador de serviço, né, diferente do comércio, até no comércio também, que você tem que ir ganhando cliente, né, para vender o produto, mas na prestação de serviço você leva um tempo para você construir uma carteira, até você fazer aquele cliente voltar e recomprar com você, comprar e recomprar. Então tem a qualidade da entrega e a construção da carteira e você se tornar referência. Então, se você fizer um bom trabalho, o cliente volta e você vai ter outros muita indicação. Então demora um tempo. Então quem está vendo esse podcast, tentando montar o seu consultório, você tem que se preparar, ter uma estrutura financeira para você ficar ao menos 2 anos ali no seu consultório, fazendo um trabalho de marketing, né, de divulgação e insistindo ali, né, tendo um outro vínculo, ou você vai ser independente ou não, né, ter só de consultório ou não, muitos conseguem conciliar mais de um emprego. Então, assim, a gente chega ao final, né, do nosso podcast. Foi um prazer estar conversando aqui com a doutora Fernanda, com a doutora Franciele. Obrigado a você que ficou conosco aqui até o final desse vídeo, mesmo que pegou um corte, não tem nenhum problema. Eu queria deixar os meus agradecimentos aqui às convidadas, a Carris Contabilidade Consultiva, né, a Débora aqui, a minha sócia, né, que está aqui com a gente aqui o tempo todo, e dizer para vocês que em breve nós teremos um outro podcast, tá bom? Eu vou estar assistindo, eu agradeço muito a gente foi muito válido, e a gente não veio assim, falar sobre o enfermeiro empreendedor, né, eu achei muito válido o convite, a abordagem do assunto, as perguntas que foram trazidas também. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer e dizer para quem está assistindo esse podcast que quando você tem uma veia empreendedora, quando você tem, você procura, como você falou, né, profissionais que têm as habilidades que a gente não tem como empreendedor, é muito difícil você não ganhar mais do que esse salário da enfermagem, né? Quando eu comecei a atender, assim, nunca foi menos do que esse salário base da enfermagem. Então, isso é o maior motivo da gente, sabe, continuar empreendendo. Porque mesmo que você tenha poucos clientes no começo, se você fizer bem feito, como você falou, o que vale não é a rede social, é o que você faz que as outras pessoas vão te procurando e indicando. Então, se você tem uma veia empreendedora, pode ter certeza que você vai ganhar muito mais do que esse salário que a enfermagem está propondo, mesmo que seja o piso salarial da enfermagem. Você consegue... Não, isso é 4 mil, né? 4 mil é 50, né? Vamos fazer um outro podcast sobre isso. Então, mas além dos 4 mil, se você empreender de forma correta, estou falando profissional da enfermagem, se você empreender de forma correta, você com certeza no final do mês
você tira mais de R$ 4.750. Então, é isso aí, Fernando, obrigado. Queria dizer que o salário do enfermeiro é 7.000 para concluir esse ano, tá, pessoal? Por favor. Mas, ó, obrigado a todos que participaram até aqui, foi um prazer, tá bom? Até logo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.